Olá, turma, tudo bem? Eu sou Alexandre e hoje a gente vai ter mais uma aula sobre o Windows 8. Vamos falar um pouco sobre a parte de impressoras, os tipos, scanners, né? A gente vai falar sobre fax, vai falar sobre os chamados, quando a gente faz um chamado técnico e como que funciona esse sistema. Vamos começar falando sobre as impressoras. O que é uma impressora? É uma ferramenta que a gente utiliza na parte administrativa, ou pode utilizar em casa também, que é para imprimir as informações. Então, a gente imprime os conteúdos, né? Então, a impressora ela faz isso. Nós temos a impressora, nós temos uma multifuncional e nós temos também os scanners. Então, o que é a multifuncional? Ela é uma impressora, ela é um scanner ao mesmo tempo. Então, o que ela faz? Ela digitaliza a informação, ela escaneia. Então, ela pega, por exemplo, o seu currículo e escaneia, puxa como se fosse uma foto de volta para o computador, entendeu? Você pode fazer isso com vários tipos de documentos. Então, o pessoal faz isso. Tem empresas que, para tirar toda a parte física, né, muitos papéis que não têm utilidade fisicamente, eles digitalizam e guardam tudo no computador para não ter nenhum desafio, entendeu? Fica mais fácil o controle, fica mais organizado e ocupa muito menos espaço, ok? Então agora a gente sabe o que é uma impressora, sabe o que é um scanner e tem algumas multifuncionais que têm a função de fax. Fax é quando envia um documento através da linha telefônica. Então tem algumas multifuncionais que tem isso, por isso que às vezes tem um teclado de telefone, tem tudo bonitinho, mas hoje a gente não utiliza mais, tá? Mas tem isso que vem em algumas multifuncionais. Ok. Nós temos agora os tipos de impressora. Então vamos começar falando da matricial. A impressora matricial é uma das pioneiras ali, aonde que ela utiliza, né, um filme e utiliza um sistema de agulhas para poder fazer os pontos da impressão. Então ela trabalha que nem o mimeógrafo, que você deve ter utilizado na escola lá, quando você estava na primeira, segunda série, onde que a professora passava o filme junto com álcool e rolava a folha. Então ele faz quase a mesma coisa, só que em vez de passar o álcool, ele vai batendo com a agulhinha para poder fazer o desenho. O bom é que tem uma precisão nesse tipo de impressão. Então o pessoal fazia muito olerites nisso. Então não tinha como, por exemplo, sair uma tinta fora e mudar um ponto e virar uma vírgula. Então ela é muito eficiente nisso, tá? Tem empresas que utilizam a impressora matricial até hoje, naqueles papéis perfurados, onde que faz várias impressões continuadamente. Nós temos a impressora de jato de tinta. A impressora jato de tinta é aquela que utiliza cartucho. Então nós temos a impressora que ela usa um cartucho preto e outro colorido. E nós temos impressoras que usam um cartucho preto, um cartucho azul, que na realidade é um ciano, ou cyan em inglês. Nós temos o cartucho magenta, tá? Que seria quase um tom de rosa, um vermelho. E nós temos o yellow, que seria o amarelo, tá? Fora o cartucho preto, que é o black. Então nós temos esses cartuchos, tá? Tem algumas impressoras mais novas no mercado, por exemplo, da linha Epson, que é a EcoTank, que tem um tanque de tinta, um reservatório de tinta bem maior para poder fazer muitas impressões. A L380, que é um dos modelos mais básicos dessa da EcoTank, faz até 4.000 impressões com todos os tanques enchidos corretamente. Então, com isso, você tem um tanque de tinta, faz muito mais impressões. Nós temos um sistema que chama Bookink, que é igualzinho esse, só que é uma forma adaptada. Então, você tem a sua impressora, você leva numa assistência técnica, ele pode, por exemplo, adaptar um tanque à sua impressora. Vários modelos dá para fazer isso. E com esse tanque, você paga muito mais barato na tinta e faz muito mais impressões. A impressão dela é com jatos de tinta, por isso que chama esse nome. Então, ele pega a tinta e espirra na folha. E isso você consegue fazer, né, um desenho muito mais, né, preciso. Você consegue fazer uma imagem com uma qualidade muito boa, então dá para você imprimir fotos, dá para imprimir as folhas tradicionais, tudo certinho. Nós temos a impressora a laser, tá? A impressora laser, ela usa o toner. O que seria o toner? É um pó preto ou colorido, tá? Normalmente você vai ver nas empresas o preto porque é o mais barato, tá? O colorido é muito caro para se trabalhar, então normalmente a gente trabalha com o preto. E ele trabalha como? Ele tem um rolamento de metal que se esquenta e aí ele já deixa pré-escrito o que está ali e o toner é jogado ali, o pó do toner.
e isso faz as letras aparecerem. E aí ele fixa na folha. Essa impressão ela é muito mais rápida que a do jato de tinta. E também ela sai com a folha quente. Normalmente a jato de tinta sai fria, porque ele joga a tinta. E esse joga o toner que já passa numa parte quente para poder fixar o toner. Então a folha sai quentinha ali e sai várias folhas. Ah, qual que é a vantagem? Como a folha já sai quente, normalmente ela não gruda uma na outra. Então ela já fica toda ali certinha para você poder fazer o uso. As impressoras jato de tinta, normalmente ela tem uma bandeja, onde que não é para imprimir tão rápido, porque uma ficar muito rápido grudado com a outra, às vezes ela pode interferir na imagem que acabou de ser impressa. Tem que esperar uns minutinhos para ficar tudo certinho e não borrar nada. Então, nós temos a impressora laser, que faz isso, tá? Nós temos a impressora térmica. O maior exemplo que a gente pode utilizar é das maquininhas de cartão, né? Eu não sei se você já se perguntou, mas a maquininha de cartão, você vê a maquininha e vê o rolinho do papel, mas você nunca viu a tinta, né? Por quê? Porque esse sistema não tem tinta. Ele tem um papel, que é o papel térmico. Então, por que térmico? Porque quando altera a temperatura, ele já vai lá e fica preto. Então, é por isso que normalmente tem alguns tons só de papel de bobina dessa maquininha. Então, ele vai lá, aquece onde que é para estar escrito e já fica escrito. Se você quiser fazer um teste e você tiver na sua casa uma hora, você pode deixar o papel térmico um pouco próximo do fogo e você vai ver que ele já fica escuro na hora, entendeu? E que esse papel é bastante sensível a qualquer tipo de temperatura, é por isso que ele não dura tanto assim. O bom para fazer backup desses arquivos, né, desses papéis, é sempre a gente fazer uma Xerox, que você vai ter a informação pro resto da vida, porque o papel térmico ele é muito rápido. O prazo máximo dele é de 3 a 5 anos para sumir todas as informações, mas a gente às vezes tem no bolso, fica 2, 3 dias já some, tá bom? Não é recomendado ele ficar com plástico, ficar com nada, é só ele solto. Nós temos a impressora plotter, que é o quê? A impressora bem maior, é um porte grande, então ela é utilizada para imprimir folhas de outdoor, imprimir mapas cartográficos, imprimir em folhas A1, folha A3, que são folhas bem maiores, ok? E essas impressões, normalmente é o pessoal que é engenheiro, arquiteto, que utiliza mais desse artifício aí. E também a parte visual, então gráficas, sempre tem uma impressora plotter para poder fazer esse tipo de impressão. Nós temos as impressoras de sublimação. Falando sublimação, você normalmente não consegue assimilar tão bem, mas as impressoras de sublimação são aquelas que, por exemplo, você consegue imprimir em porcelana, então você imprime caneca, você consegue imprimir chinelo, você consegue imprimir em várias superfícies, e ela consegue imprimir com uma grande precisão. Então a impressora de sublimação é um pouco mais cara, mas também você consegue fazer vários recursos com ela. Então todas essas empresas que normalmente revela foto, que trabalha com canecas personalizadas, chinela, camisa, essas coisas, normalmente tem impressoras de sublimação para poder fazer esse tipo de processo. Nós temos a impressora 3D. A impressora 3D é uma das mais recentes, onde que tem pessoas que já conseguiram imprimir até recursos de casa, né, de uma casa para poder construir usando a impressora 3D. Então você consegue replicar vários itens. Um dos detalhes muito importantes que tem que ser dito é que para você fazer uma impressora 3D não é simplesmente tirar a foto e achar que ele vai replicar o conteúdo, porque ele não sabe todas as dimensões. O certo é que você utilize um arquivo, as informações em 3D. Então tem que ter um desenho 3D para ele poder entender e poder fazer a réplica perfeita daquele item. Aí você pode replicar um brinquedo, entre outras coisas, né? Então, a gente tem essa parte, tá? E nós temos agora a parte de instalar uma impressora. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual a marca da sua impressora. Ela é HP? Ela é Epson? Ela é Canon? Qual a impressora que você está utilizando? Aí, descobrindo isso, você vai no Google, vai pesquisar o nome da sua empresa, da empresa da sua impressora, e vai acessar. Você vai na parte de suporte, ele vai falar se você quer drivers. O que seriam os drivers? É o programa, o arquivo, que utiliza para fazer o computador reconhecer o componente, por exemplo, no caso a impressora. Você tem que verificar também se a impressora ela está ligada e está conectada ao computador. Então você tem que ver se o cabo USB está conectado lá no gabinete e se está ligada a impressora, também na energia e se o botão dela está ligado. Continuando isso, você vai mandar dar o próximo nessa parte de instalação. E ele vai perguntar também, né, o modelo da sua impressora. Se ele perguntar, você vai ter que colocar. Então, você vai ter que ver se é uma L380 da Epson,
se é uma HP All-in-One 4020, se é uma Canon 190. Então você vai ter que ver qual o modelo da sua impressora, porque você tem que instalar o driver da sua impressora, ou senão ele não vai ter todas as funcionalidades ou talvez não funcione. Isso é muito importante você verificar. Instalou a sua impressora? Bacana. Toda vez que você instala, ele pergunta se você quer fazer uma impressão de teste. Faça essa impressão para você ver a qualidade, o nível de tinta, se a sua impressora ficou muito tempo parada. Por exemplo, se a impressora for uma jato de tinta, não é recomendado que ela fique muito tempo parada. Então, pelo menos uma vez no mês, faça uma impressão com ela só para ela trabalhar e aquela tinta não ficar ressecada lá dentro, porque isso pode estragar a sua impressora. Nós temos agora a parte de compartilhamento da impressora. Então, como funciona? Você vai lá iniciar, aí você procura a parte de dispositivos e impressoras, escreve lá, vai aparecer as impressoras instaladas, aí vai aparecer a sua. Você vai clicar com o botão direito em propriedades da impressora, tá? Clica na impressora instalada, botão direito, propriedades da impressora. Aí você vai ter o nome da sua impressora. Você pode personalizar para o nome que você quiser. Por exemplo, impressora do Alex. Né? Você pode colocar lá, impressora do Alexandre. Do jeito que você desejar. Você colocando isso aí, né, você vai ter a parte de compartilhamento. O que é o compartilhamento? Por exemplo, numa empresa, a gente não compra uma impressora para cada colaborador. Dentro da mesma sala, a gente utiliza uma impressora para cada funcionário que tem ali. Para todo mundo usar. Então, a gente pega essa impressora e compartilha para todo mundo utilizar os recursos. Então, como que você vai fazer? Clica lá em compartilhamento, você vai colocar um nome para aparecer. Então, por exemplo, no nome da impressora para você apareceu a impressora do Alexandre. E lá para o compartilhamento vai aparecer assim, impressora do administrativo. Bacana. Aí você já sabe. Aí embaixo ele tem a opção de quais usuários vão poder utilizar. Aí você pode permitir todos utilizar. E depois que você escolher, você dá um OK. Bacana. Com isso, você vai compartilhar a sua impressora. Agora, você vai no computador do seu colega, né? Ou de alguém que está na mesma rede que você, e você vai iniciar dispositivos e impressoras. Lá não vai estar a sua impressora. Você vai ter que explicar para o computador que a sua impressora está na rede. Então, você vai mandar pesquisar, procurar. Ele vai procurar em toda a rede, tudo bonitinho. E essa impressora, ele vai colocar lá quando listar, e você vai clicar 2 vezes nela para ele poder fazer a instalação. Alguns casos de impressora que ele vai pedir para baixar o driver mesmo sendo compartilhado. Aí você vai baixar o driver e dentro do programa, quando estiver instalando, ele vai perguntar se é a impressora da rede que você está escolhendo. Aí você escolhe tudo certinho. E com isso você faz essa conexão. Quando você está trabalhando numa empresa, você não pode, né? Normalmente tem alguém que é responsável pelo TI e tal para configurar a impressora. Mas quando você chama o TI, você tem que fazer um chamado. Então, solicita, alguém do TI vem e acessa para poder configurar a impressora. Você conecta os cabos, por exemplo, e aí o cara do TI vai fazer esse chamado. Para fazer esse chamado, como a gente já aprendeu também, tem o site do ninit.com. Você coloca ninit.com no navegador e nesse site a gente vai ter a opção lá de TeamViewer. O TeamViewer é um programa para acesso remoto que também pode ser usado no celular. Então, o que é o acesso remoto? Lá da sala dele do TI, ele vai acessar o seu computador para poder configurar, para ele não perder tempo se deslocando de um lugar para o outro. Então, como que você vai fazer? Você vai instalar ele, Get Your Ninit, vai baixar, vai executar, ele instalou. Você abriu o aplicativo, ele vai te dar um ID e senha. Para quê? Para não ter que ficar ele não ter acesso total ao seu computador. Ele só vai ter quando você passar a senha. E toda vez que você deslogar, ele troca a senha também. Então, você vai passar o ID e a senha para ele de lá vai acessar, ele pode acessar do computador ou ele pode acessar do celular. Então, do próprio celular dele, por exemplo, ele pode arrumar o seu computador. Você pode utilizar isso também na sua casa. Por exemplo, seu computador está lá com o ID e a senha e do seu celular você acessar seu computador para ver algum arquivo ou transferir tudo bonitinho que às vezes ficou faltando. E com isso ele vai lá e executa esse chamado e pode configurar tudo isso aí para você, caso você tenha dúvida dentro da sua empresa. Mas se for em casa, você já sabe como fazer com a sua impressora. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Façam os seus exercícios. Bons estudos. Até mais.